Então, retornando, nós estávamos falando das 4 tendências, né, da logística para 2020. Então, da Same Delivery, que nós falamos, que é a entrega no mesmo dia, né? Não é entrega de comida. Então, primordialmente, se a empresa aplicar essa estratégia, é preciso cumprir o compromisso com o cliente que realmente realizar a entrega nesse prazo. Então, para isso ser possível, é preciso estratégia, planejamento, agilidade, um software de gestão de transportadora para a organização, uma rede eficaz de fornecedores e distribuidores com localizações estratégicas para garantir a cobertura de diversas áreas. Esse serviço funciona melhor em grandes centros urbanos, pela proximidade de centros de distribuição e fábricas. Porém, essas localidades urbanas também apresentam desafios, como o trânsito intenso, rodovias, estratégias, mas se a sua empresa conseguir driblar essas dificuldades, será uma grande vantagem competitiva e a diferenciação em todo o mercado, né? Então, esse é o Same, ou seja, a entrega no mesmo dia. O quarto tendência para 2020 da logística, monitoramento de entregas em tempo real, né? Isso é uma coisa excelente. Certamente, uma das grandes dificuldades da logística ainda é a questão do acompanhamento em tempo real, ou seja, do trajeto das cargas nos caminhões. O contato entre o motorista e a empresa é muitas vezes ineficiente, havendo falhas na comunicação e podendo até gerar erros. Hoje em dia, no entanto, já existe uma alternativa tecnológica para resolver esse problema. Com a modernidade agora, as ferramentas trabalham para facilitar os processos, sendo possível monitorar o transporte de cargas em tempo real. Há mais de uma maneira de realizar essa tarefa, por exemplo, através de GPS nos caminhões, GPS em celulares ou aplicativo de celulares. Uma opção é o ARV Hive Cloud, ou seja, é um aplicativo de celular que tem a função de realizar o monitoramento veicular e registrar ocorrências, em que o motorista pode enviar fotos, vídeos, mensagens para a empresa e deixar tudo registrado sobre o caminho da entrega. Assim, com certeza, as empresas terão mais eficiência e controle nas entregas. Essa tendência da logística está em alta, pois esse processo traz uma transparência para o serviço que está sendo entregue para o cliente, permitindo que ele conheça o status atual da sua entrega, que possa acompanhá-la, saber o caminho que foi feito, se algum problema aconteceu durante a viagem, tornando essa comunicação mais ativa. Então, esse é o monitor, ou seja, as 4 tendências para 2020. Aplicar as tendências na logística, na sua empresa, vai auxiliar no crescimento do seu negócio, né? Então, é uma foto que nós colocamos ali, ou seja, aplicar todas essas tendências, né, que nós acabamos de abordar no seu negócio, ou seja, no sistema da logística. Enfim, esse resumo faz um uso da tecnologia e conhecimentos técnicos da logística em sua empresa. É extremamente vantajoso, pois pode possibilitar a redução de custos, mais controle nos processos, ganho em produtividade e o menor de todos, o aumento da satisfação do cliente, ou seja, como o nosso foco principal é o cliente, então aumentar a satisfação do cliente é um ganho em 100%, né? Entender os clientes também e atender às suas necessidades é um fator mais importante para se conquistar um alto nível de satisfação e qualidade e conseguir fidelizá-los. Portanto, busque sempre o que vai ser melhor para a sua empresa e também para quem você atende, aliando a tecnologia a isso.
você com certeza verá uma mudança na importância da sua empresa para o mercado de transporte de cargas, né? Então, você vai ver com certeza essa mudança para a sua empresa nessa questão de aplicar essas tendências da logística para 2020 e na satisfação dos clientes. O que deve também impactar e ditar as regras para os segmentos de logística, transporte e armazenagem do país no próximo ano. De acordo com o relatório, as tendências do setor logístico para 2020, elaborado pelo tópico, é o melhor cenário econômico, ou seja, é um baixo investimento em infraestrutura e transporte, a ascensão da infraestrutura e transporte, a ascensão das infraestruturas flexíveis, a geração de empregos, assignment data delivery, que nós falamos, que é o monitoramento em tempo real, a inteligência e a segurança de todos os dados, que são aspectos que vão influenciar os rumos de mercado. Com base em projeções realistas, o estudo apresenta um panorama do setor brasileiro a partir do contexto macroeconômico, com o objetivo de apontar que todo tipo de soluções de fato terão aderência. Apesar dos primeiros sinais de reação na economia, outras variáveis indicam que o setor ainda terá que lidar com grandes desafios para 2020, né? Então, a coordenadora, no caso aqui que a gente citou do artigo, Silvia Ayala, de 2020, que fala desse. Então, é menos custos com a logística, né, que a gente falou. Esse menos custo com a logística, exemplo disso é de que o orçamento destinado para a infraestrutura do transporte será menor em 16 anos, o que deve aumentar os custos da empresa com o transporte, reduzindo a competitividade. Isso sinaliza, assim como nos últimos anos, 2020 exigirá muita capacidade de planejamento, visualizando um gerenciamento cuidadoso da demanda, estoque e logística, buscando redução dos custos, a otimização dos recursos disponíveis. Por outro lado, o cenário econômico deve melhorar. A expectativa do crescimento econômico do país, pelo menos, é o dobro do que está previsto para esse ano. 2 levantamentos reforçam a projeção positiva do estudo elaborado pelo tópico. O relatório da perspectiva econômica global, realizado pelo Fundo Monetário Internacional, estima-se um crescimento de 2% para o PIB brasileiro e os números das pesquisas, realizada pelo Banco Central da segunda quinzena de novembro, que apontam na mesma direção. Existe também a expectativa de um recuo na taxa de desemprego, que deverá fechar o próximo ano em 10,8%. De acordo com o relatório, isso deve impactar especialmente as áreas ligadas à tecnologia, à inteligência artificial, uma vez que são estratégias para a expansão das atividades, a otimização da operação e a redução dos custos. O consumidor também, 4.0, tão importante quanto compreender o contexto macroeconômico que está se desenhando para o próximo ano, é analisar algumas das tendências globais relacionadas ao consumo e aos novos hábitos do consumidor 4.0. O setor de transporte e logística deverá ser muito impactado pelo grau de exigência e ocorrência cada vez maior, principalmente em relação às integras, destaca o relatório, que é o caso do assignment data delivery que nós falamos, que ainda é um desafio grande para a maioria das empresas no Brasil, mas o que nunca é indispensável para que o estoque esteja virtual e fisicamente mais próximo ao cliente. Lembrando que no Brasil é um desafio, mas em outros países já existe bastante esse tipo de entrega. Fisicamente, é necessário que as empresas tenham estoque disponível em locais muito próximos aos clientes. Novamente, torna-se imprescindível que as soluções em armazenagem sejam escolhidas de maneira muito estratégica, que indica o relatório.
O consumidor 4.0 também espera mais transparência e informação por meio de GPS instalados nos veículos de entregas, aplicativos e outros dispositivos e rastreamento de entregas que tem sido cada vez mais preciso. Agora, a tendência é que o consumidor final tenha cada vez mais acesso a todas essas informações. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até na aula online, que vocês assistam os vídeos, anotem as dúvidas que nós possamos esclarecer. Obrigado.